Muito bem, meus amigos, então nós vamos resolver aqui este exemplo, tá? De diagramas. Nós vamos determinar aqui, ó, o diagrama do momento fletor e o diagrama do esforço cortante desta viga aqui, tá? Então esta viga ela faz parte lá da nossa lista de exercício, tá? Essa aqui é a estrutura B da nossa lista de exercício. Anteriormente nós determinamos aí as reações nos apoios, tá? Então, por exemplo, aqui no apoio A nós temos uma carga de 133,8, aqui nós temos uma carga de 206,2, vamos considerar apenas uma casa decimal aqui, tá? 206,2 kilonewtons, beleza? E no trecho AB eu tenho uma carga distribuída de quanto? De 40 kilonewtons. E aqui na extremidade C eu tenho uma carga pontual de 20 e um momento localizado de 150 kilonewtons vezes metro, tá? Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos construir aqui, ó, o diagrama do momento fletor e o diagrama do esforço cortante dos esforços internos desta viga, tá? Então olha só, a primeira coisa que eu tenho que considerar aqui é verificar aqui onde é que nós vamos passar a nossa seção, tá? Então, como aqui no trecho AB eu tenho atuante apenas essa carga distribuída de 40 kilonewtons por metro, então eu vou cortar uma seção bem aqui, ó. Vou cortar aqui, eu vou chamar de seção S1, tá? No trecho BC, onde eu tenho o momento localizado e a carga pontual, eu vou cortar minha seção aqui e vou chamar de seção S2, beleza? E aqui na extremidade A, eu vou considerar inicialmente que a origem do meu X, ela se encontra nessa extremidade aqui, ó, beleza? Então aqui em A o meu X ele vale 0, aqui em B ele vale quanto? 8 metros, e aqui em C, ó, ele vai valer quanto? 11 metros, né? Somando 8 mais 3 eu tenho 11 metros. Feito isso, meus amigos, nós já podemos aí estudar essas seções individualmente. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou destacar aqui a seção S1, por exemplo. Veja que eu destaquei aqui a nossa seção S1, tá? Então aqui, ó, eu tenho a minha seção S1, tá? Então aqui em A, vamos estudar a seção S1, onde o 0 ele é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 8 metros, tá? Que é justamente a distância que vai do apoio A até o apoio B. Correto? Aí, outra coisa que eu tenho que indicar aqui são os esforços internos. Então, quando eu cortei essa seção, surge aqui os esforços internos. Aqui eu tenho a normal em 1. Então, no sentido para baixo aqui, eu tenho o cortante na seção 1. E neste sentido aqui, eu tenho o momento na seção 1. Ok? Outra coisa que eu tenho que destacar aqui é a distância, tá? Do apoio A até a seção 1 onde eu cortei. Então, tenho que indicar aqui, como eu não sei essa distância, então eu vou chamá-la de x, correto? Vejo também, meus amigos, quando eu cortei essa seção, eu tenho que determinar a resultante desta carga distribuída de 40 kilonewtons aqui. Então, como é uma carga distribuída retangular, a resultante ela será bem no meio aqui, no centroide da figura, né, do retângulo. Tá? E o valor desta carga, desta resultante, é 40 vezes x, que é justamente o comprimento aonde ela está atuando. Então a resultante vai ser aqui, ó, 40 vezes x, ok? A distância do ponto de aplicação desta carga, dessa resultante da carga distribuída até a seção S1 é a metade de x, ó. A distância aqui, ó, é a metade de x, ou seja, x sobre 2, ok? A origem do meu x, ela está aqui nessa extremidade, tá?
E, sendo assim, eu já posso determinar aí a soma dos momentos aqui na seção S1, beleza? Então, como é que vai ficar? Eu venho aqui, ó, a primeira coisa que vamos fazer agora é a soma do momento na seção S1 tem que ser igual a 0. Então, eu já começo aqui com o M1, que é o cara que nós estamos atrás, né? Momento M1 é positivo, tá? Como eu estou estudando a estrutura pela esquerda, então o sentido de M1 é considerado positivo. M1, caminhando aqui em direção ao ponto A, aqui no meio do trecho eu encontro quem? Eu encontro 40 vezes x atuando no sentido para baixo, tá? E a distância até S1 é x sobre 2, e essa força ela tende a girar neste sentido aqui, ó, que é o mesmo de M1, então ele é positivo, ok? Então eu venho aqui, ó, mais 40x vezes a distância que é x sobre 2. A distância do ponto de atuação de 40x até o S1. Continuando aqui a minha caminhada, quando eu chego aqui no apoio A, eu encontro esta força de 133,8, tá? Como ela está no sentido para cima, então ela tende a girar neste sentido aqui, ó, que é o contrário de M1, então ele é negativo, beleza? Então eu tenho a força 133, distância até o S1 é igual a x, então vai ficar menos 133,8 vezes x, tá? Como já verificamos todas as forças, todos os momentos, então eu posso igual a 0, tá? Fizemos a somatória de todos os momentos e todas as forças aqui que vão provocar um momento aqui em S1, então nós podemos igualar a 0. Então, organizando aqui a casa, o momento na seção 1 vai ser igual a menos 20x elevado ao quadrado mais 133,8x, tá? Então esta aqui será a nossa equação válida para o trecho que vai do apoio A até o apoio B, que é exatamente esse trecho aqui, apoio A ou apoio B, tá? Que corresponde a 8 metros. Agora o que é que nós vamos fazer? Nós vamos atribuir valores para x, tá? Então, nós vamos considerar o nosso x igual a 0 e o x igual a 8. Então aqui, ó, quando o meu x for igual a 0, como é que vai ficar o momento? Onde tem x eu vou colocar 0, então vai ficar menos 20 vezes 0 ao quadrado mais 133,8 vezes 0. Então o resultado disso vai ser quanto? Vai ser 0. Aí eu venho aqui no meu diagrama do momento fletor, ó, venho aqui no meu diagrama do momento fletor, tá? Como deu 0, então aqui no início da minha viga, onde o x é igual a 0, o momento é igual a 0, então vou ficar onde? Vou ficar em cima aqui do eixo neutro, tá? Então aqui, ó, é o nosso eixo neutro, bem? Podemos chamar de linha neutra também. Lembrando que acima da linha neutra, para o momento fletor, os valores são negativos, e abaixo da linha neutra, os valores são o quê? Positivo, beleza? Vamos considerar agora o momento aqui, ó, aqui no ponto B, onde x é igual a 8. Então vamos ver aqui, voltando aqui na nossa equação, ó, como é que vai ficar o momento. Então momento, quando x é igual a 8, vai ser igual menos 20 vezes 8 ao quadrado mais 133,8 vezes 8. Isso aqui vai ser igual a menos 210 quilonewtons vezes metro. Então eu venho aqui no meu diagrama, e exatamente aqui no ponto B eu vou passar aqui uma reta, ó. Passo uma reta subindo aqui, já que o valor foi negativo, então eu estou acima do eixo neutro aqui. Então vou dizer que este segmento aqui, o valor dele é exatamente
igual a menos 210. Menos 210 quilonewton vezes metro, tá? Então, não vejo necessidade da gente colocar a unidade aqui para o nosso desenho não ficar carregado, beleza? Então, aqui em A é igual a 0, aqui em B é igual a 210. E para complementar aqui o nosso diagrama, nós vamos determinar agora um momento exatamente aqui no meio do vão entre A e B. Para tanto, nós vamos considerar aqui no meio do vão, o x ele é igual a quanto? Ele é igual a 4 metros, tá? Vamos ver como se comporta o nosso diagrama. Então, voltando aqui na nossa equation, considerando o x igual a 4, vamos ver como é que vai ficar o momento. Então, o momento, né, quando x é igual a 4, vai ficar da seguinte maneira: menos 20 vezes 4 ao quadrado mais 133,8 vezes 4. Isso aqui vai ser igual a 215 quilonewtons vezes metro. Aí, meus amigos, o que é que eu faço? Eu volto aqui no meu diagrama, tá? Vou selecionar aqui uma reta, tá? Como deu um valor positivo, então o sentido do meu segmento ele é para baixo, tá? Se aqui é 210, então 215 vai ficar um pouquinho maior, um segmento um pouquinho maior. Vamos tentar fazer aqui um tamanho proporcional para o nosso gráfico ficar com as dimensões o mais próximo possível da realidade. Então eu vou dizer aqui que o valor deste momento, como ele é positivo, o valor dele é quanto? 215, tá? Quilonewton vezes metro. Então, para o trecho AB, a gente já pode traçar aí a nossa curva, né? Já que nesse trecho, a equação, o resultado foi aqui uma equação do segundo grau, beleza? Então eu tenho aqui uma parábola, né? Então olha só como é que vai ficar aqui a nossa parábola. Eu vou sair do zero aqui, ó, em A. Então olha só, olha como vai ficar a minha parábola. Eu venho, saio daqui, passo por 215 e eu subo até chegar onde? Até chegar em 210, tá? Então nesse trecho aqui ele é positivo, aqui é positivo, e nesse trecho aqui o momento ele já passa a ser o quê? Negativo. Beleza? Então para o trecho AB nós temos aqui como vai ficar o nosso diagrama. Lembrando que isso aqui é uma curva, tá? Ficou um pouco torto aqui, mas é por causa da posição aqui de escrever. Partindo agora para o cortante. Vamos fazer o cortante para esse trecho? Vamos fazer o cortante agora, pessoal. Então, como é que vai ficar o cortante? Então, aqui nós vamos ver o cortante, tá? Soma do cortante na seção 1 tem que ser igual a 0, tá? Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Então, olha como vai ficar. Então, quem está para baixo vai ser positivo, tá? Quem está para cima vai ser negativo, conforme a nossa convenção aqui. Então, para baixo, que é positivo, eu tenho V1, mais para baixo eu tenho também o 40x, e para cima, negativo, eu tenho menos 133,8. Tá? Isso aqui eu já posso igualar a 0. Então, organizando aqui as ideias, como é que vai ficar o V1? O menos 40 vai passar para o outro lado negativo, né? Fica aqui negativo, mais 133,8. Tá? Então, esta aqui é a equação referente ao cortante no trecho AB. Tá? Lembrando que o 0 ele é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 8 metros. Beleza? Então o x ele fica nesse intervalo aqui. Tá? Então essa equação nada mais é do que uma equação do primeiro grau, né? Então nós estamos diante de uma reta. O diagrama vai me dar uma reta. Tá? Próximo passo agora, meus amigos, é a gente atribuir valores para x. Vamos considerar x igual a 0 e x igual a 8. Vamos ver o resultado que nós temos aqui. Então eu vou fazer mais aqui em cima. Então aqui, ó, considerando
para o cortante, quando o cortante é igual a zero, vai ficar da seguinte maneira: menos 40 vezes zero mais 133,8. Tá? Então, o valor do meu cortante, quando o x é igual a zero, então isso aqui vai ser zero, então o valor é igual a 133,8 quilonewtons, tá? Se for positivo, então olha o que eu vou fazer. Eu venho aqui no meu diagrama, tá? Venho aqui no meu diagrama. Cadê o diagrama do cortante? Está aqui. Então aqui no ponto, aqui quando x é igual a zero, no ponto A, vou colocar um segmento de reta aqui e vou dizer que esse segmento aqui, ó, como foi um valor positivo, o valor dele é quanto? O valor dele é 133,8. Beleza? Vamos fazer agora para x igual a 8. Considerando x igual a 8, vamos ver como é que vai ficar. Então, o cortante, quando x for igual a 8, vai ser igual menos 40 vezes 8 mais 133,8 vezes 8. Nesse caso, o valor do meu x ele vai ser menos 186,2 quilonewtons, tá? Voltando aqui no meu diagrama, então, quando x é igual a 8, eu tenho um segmento aqui, vou dizer que este segmento, o valor dele, um pouquinho maior de 133, né? Eu vou dizer que este segmento é igual a menos 186,2 kN. Percebam que nesse trecho AB, a equação me deu uma reta. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos puxar uma reta aqui, ligando esses extremos aqui dos segmentos correspondentes ao cortante, tá? Então, vou pegar aqui, ó, vou traçar uma reta, já que eu estou aqui diante de uma carga distribuída nesse trecho, traço esta reta, tá? Ligando os extremos aqui dos segmentos, e eu vou dizer o seguinte, que aqui nesse trecho, o momento ele é positivo, depois ele vem, aqui neste ponto ele zera, tá? Quando ele toca a linha neutra, o cortante zera, e aqui, próximo, se aproximando do apoio B, o momento ele fica negativo, cujo máximo dele é quanto? 186,2. Beleza? Agora, meus amigos, aqui está, para o trecho 1 nós já concluímos, agora nós vamos para o trecho 2, tá? Para a seção S2. Então, como é que vai ficar na seção S2? Então, olha só, analisando aqui a seção S2, né, se a gente for trabalhar com ela pela direita, a gente vai encontrar aí um trânsito um pouquinho engarrafado, tá? Eu tenho esta força aqui de 133, eu tenho a resultante da carga distribuída aqui, eu tenho mais essa força, tá? Pela direita, meus amigos, eu tenho só essas duas reações aqui, a de 20, tá? Essa carga pontual de 20 e esse momento localizado de 150 kN vezes metro. Tá? Então, neste caso aqui, nós vamos analisar a nossa estrutura pela direita, beleza? Então, olha só como é que vai ficar. Quando eu analiso pela direita, eu tenho que atentar a alguns detalhes aqui que eu vou mostrar para vocês. No item B de bola, aqui no item B, nós vamos analisar a seção S1, tá? E nós precisamos verificar alguns detalhes aqui, ó. Quando a gente analisa pela direita, o que é que nós temos que fazer? Primeira coisa que nós temos que fazer é indicar aqui a origem do nosso X, tá? Então, o que acontece é que a origem do nosso X, ela vai começar aqui nessa extremidade, tá? Ou seja, o meu X ele vai partir aqui do ponto C e ele vai até a outra extremidade, que é o ponto B. Então, voltando aqui olhando aqui a nossa estrutura, ó, pela direita, o meu X ele está aqui agora. A origem do X está aqui. Então, aqui em C, o X é igual a 0. E aqui em B, o X é igual a quanto? É igual a 3 metros. Beleza? Então, a primeira coisa que eu tenho que me atentar é isso. A origem do meu X. A segunda coisa, tá, que eu tenho que considerar é o seguinte. É que
quando eu cortei aqui, surgiram que os esforços internos, tá? Aqui eu tenho o N2, a normal, N2. E agora, meus amigos, o cortante ele já vai estar no sentido para cima aqui, ó. Direcionado para cima, eu tenho o cortante V2, que ele vai ser positivo, tá? Esse sentido aqui é positivo. E o momento aqui no sentido horário, ele vai ser positivo também, ó. Beleza? Então eu tenho que atentar para o sentido da conversão, tá? Porque senão a magia não vai funcionar lá no final. Outra coisa que a gente tem que observar aqui, indicar, na verdade, é a distância do corte, né? Então a seção S2 até C nós não sabemos, então vamos chamar de quê? Vou chamar de X, tá? Então a distância do C até a seção S2 eu vou chamar de X. Então, completando aqui a nossa informação, aqui em cima, então eu vou dizer aqui, ó, que o meu zero, ele é menor ou igual a X, tá? Ele varia de 0 e é menor ou igual a 3 metros, tá? Que é justamente a distância que vai do ponto C até a extremidade B, 3 metros, beleza? Agora nós já podemos fazer aqui a soma, né, dos momentos. Então como é que vai ficar a soma do momento? Então eu venho aqui, ó, a soma do momento na seção 2 tem que ser igual a 0, tá? Então eu já coloco aqui o M2, que é justamente o cara que nós estamos atrás, M2 positivo, o sentido horário é positivo, tá? Então verifico aqui que o 150 kN está no mesmo sentido de M2, então ele é negativo, tá? Então positivo, melhor dizendo. Então vem mais 150, somando aqui os momentos, tá? E eu tenho a força de 20, tá? Que também está tendendo a girar em torno da seção S2, então tenho a carga 20, a distância até S2 é X, o sentido é este sentido aqui, ó, que é o mesmo de M2, então ele é positivo, tá? Então eu venho aqui mais 20 vezes X, tá? E eu já posso igualar a 0 porque eu já fiz a soma de todos os momentos, tá? Arrumando a casa aqui, olha como vai ficar a equação do momento na seção 2. M2 vai ser igual a menos 20x menos 150. Então, esta aqui é a equação correspondente ao momento na seção S2, tá? E eu já verifico aqui que nós estamos diante de uma equação do primeiro grau, tá? Uma equation do primeiro grau. Isso quer dizer que estamos diante de uma reta, tá? Agora eu já posso atribuir os valores para x, tá? Então olha só, primeiro quando x é igual a 0 e depois nós vamos fazer para x igual a 3. Então olha só, quando o momento for igual a 0, como é que vai ficar o valor do momento? Vai ficar menos 20 vezes 0 menos 150. Então o valor disso aqui, isso aqui vai ser igual a 0, então o meu momento vai ser igual a menos 150 kN vezes metro. Então, quando x é igual a 0, aqui no ponto C, voltando aqui no nosso diagrama, ó, cadê o diagrama? Nosso diagrama do momento está aqui, ó. Então, aqui no ponto C, o meu momento é igual a menos 150. Se for negativo, eu tenho que traçar um segmento acima, tá? Se esse aqui é 210, então 150 vai estar mais ou menos por aqui, ó, um pouquinho acima, bem aqui, ó, proporcionalmente. E eu vou dizer que este momento aqui, ó, ele é igual a 150 menos 150 kN vezes metros. Vamos fazer considerando x igual a 3? Então eu venho aqui, ó, momento, quando x é igual a 3, é igual a menos 20 vezes 3 menos 150. Então aqui vai dar menos 60 menos 150, então somar
e conservar o sinal, né? Então vai ficar menos 210 kN vezes metro, tá? Então se eu voltar aqui no nosso diagrama, então a gente vai encontrar esse valor aqui, que é exatamente o que encontramos na seção anterior. Então, como nós estamos diante de uma função do primeiro grau nesse trecho, então eu já posso traçar uma reta aqui, ó, meus amigos. Eu venho aqui de 210 e vou até 150, tá? Tracei a minha reta aqui, ó. E eu vou dizer que esse momento aqui, desse trecho, ele é um momento negativo. Então aqui, ó, o momento é negativo. Eu saio de 150, que é um momento localizado aqui, né? E vou para quando? Para menos 210. Vamos fazer para o cortante? Então, caminhando aqui para o cortante, ó, próximo passo, fazer para o cortante, é a soma do cortante no trecho 2 é igual a 0, beleza? E o x, ele está entre 0, é menor que ou igual a x, que é menor ou igual a 3 metros, que é exatamente o ponto B o ponto C ao ponto B, tá? Então, olha só, como é que, olhando aqui o nosso trecho que nós destacamos aqui, então olha só, para baixo, quem está para cima é positivo, quem está para baixo é negativo. Então, olha só, para cima eu tenho o V2 e para baixo, negativo, eu tenho o 20. São as duas únicas forças verticais, né, que corresponde ao cortante. Então eu venho aqui, ó, e vou fazer a soma delas. Então vou ficar o V2 positivo, tá? Menos 20 igual a 0. Então isso aqui, ó, vai me dar uma constante, né? Então o V2, o corte, o esforço cortante na seção S2 é igual a 20 kN, tá? Positivo. Se é positivo, então o segmento aqui nesse trecho ele vai ficar acima da linha neutra, tá? Então eu venho aqui, ó, aqui em C, eu vou dizer que este segmento aqui ele corresponde a 20, tá? Como é uma constante, então eu saio daqui, este segmento aqui ele tem 20 kN, tá? Eu venho aqui, ó, 20 kN, beleza? E como está acima do eixo neutro, então ele vai ser o quê? Vai ser positivo. Aí, meus queridos, desta forma a gente já construiu aqui o nosso diagrama, tá? Mas tem algumas informações que nós podemos adicionar aqui na nossa atividade. Por exemplo, neste ponto aqui, ó, neste ponto, onde o cortante é igual a 0, exatamente neste ponto aqui, ó, neste ponto aqui, onde o cortante é igual a 0, o momento ele é máximo, tá? Então, olha só, nós podemos determinar o valor do momento máximo. Como é que a gente faz isso? Basta a gente apenas determinar o valor dessa distância aqui, ó, que eu vou chamar de x0, tá? A partir do momento que a gente achar o valor do x0 aqui, que é exatamente onde o cortante é igual a 0, a gente acha o valor de x e determina o valor do momento. Como é que a gente faz isso? Muito simples, ó. Nós vamos pegar a equação do cortante referente ao trecho 1, que é exatamente essa equação aqui, ó. Nós vamos pegar essa equação aqui, vou fazer de vermelho aqui para ficar destacado, ó. Nós vamos pegar esta equação e igualar a 0, tá? Voltando aqui, ó. Eu vou chamar esse aqui da alternativa C, tá? Nós vamos determinar o ponto para o cortante é igual a 0. Tá, o próximo passo é a gente pegar a equação do cortante do trecho 1 e igualar a 0. Então, como é que vai ficar? Vai ficar menos 40x mais 133,8 igual a 0. Isolando o x aqui, ó, o nosso x, o resultado disso aí vai ficar igual a
3,345 metros, tá? Então, essa distância aqui, ela é em metros. Então, voltando aqui no nosso diagrama, o valor desse x0 aqui, ó, ele é igual a 3,345 metros, beleza? Para saber o momento, basta apenas a gente adicionar esse valor aqui na equação do momento para o trecho 1. É o que nós vamos fazer agora, tá, meus amigos? Então, olha só como vai ficar, olha só como é fácil. Então, aqui no item D, como é que vai ficar? Nós vamos determinar um momento máximo, tá? Aqui nós vamos determinar um momento máximo. Momento máximo. Como é que vai ficar? Nós vamos pegar a equação do momento, vai ficar o momento quando x for igual a 3,345, que é o valor do x0, tá? Então é só substituir. Onde tem x, eu vou colocar x0, tá? Então vai ficar menos 20 vezes 3,345, tá? Ao quadrado, beleza? Mais 133,8 vezes 3,345. Então, o valor do momento, que é o momento máximo, vai ser igual a exatamente, arredondando aqui, vai ficar 224 quilonewtons vezes metro. Então eu volto aqui no meu diagrama, olha só, meus amigos, como é fácil isso aqui. Eu volto aqui no meu diagrama e exatamente o momento máximo, que é neste ponto aqui, ó, neste ponto aqui, o valor deu quanto? 224, né? 224 quilonewtons vezes metros. Esse carinha aqui é quem? O meu momento máximo, tá? Momento máximo, beleza? Aí eu venho, posso até colocar uma retinha aqui, ó, para ficar bonitinho. Aí eu venho aqui, ó. Então, o meu momento máximo, ele encontra-se exatamente neste ponto aqui, beleza? Então, o momento ali sai de 0, ele passa aqui o momento máximo 224, aí depois ele vai subindo, ó, 215, aí ele vai para 210 aqui, ó. E aqui na seção S2, aqui na extremidade C, ele vale quanto? O momento ele vai para 150, menos 150 quilonewtons metros. No cortante, tá? Aqui em A nós temos 133, tá? Aí de 133 ele vai variando, até chega aqui na distância de 3,45 ele zera. Aí até chegar em B ele vai para 186,2, e aqui no apoio B nós temos o que nós chamamos de uma descontinuidade, tá? Porque eu tenho aqui 206, ó, então eu tenho essa descontinuidade aqui. Aí ele passa de menos 186,2, ele vai para 20, e quando chega aqui na extremidade C, tá? Ele vai para 0, beleza? Então aqui, desta forma, nós concluímos o nosso exemplo, determinamos aí o diagrama, tá? Do esforço cortante e do momento fletor deste exemplo. Beleza, meus amigos? Ficamos por aqui, até o nosso próximo encontro, tá?